Olá pessoal, faz um tempinho que eu não venho compartilhar aqui com vocês as minhas últimas leituras. Como vocês perceberam aqui no canal, se vocês prestam alguma atenção, perceberam que nesse mês de agosto eu não fiz nenhum vídeo das últimas leituras, no caso as minhas leituras de julho, e menos ainda também a tibiar de agosto. Nesse mês eu decidi manter mais quietinho nesse sentido, de retirar esses vídeos do canal, na verdade parar de gravar esses vídeos do canal pelo menos para o mês de agosto. Não sei como é que vai ser ainda para os próximos meses, mas ainda assim eu quero continuar mantendo o hábito de vir fazer um registro aqui com vocês sobre as minhas últimas leituras, os livros que eu não cheguei a comentar aqui no canal com vocês. Então, antes de comentar as últimas leituras que eu tenho feito, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos do Vagando Divagando, para que a gente continue chegando sempre a mais pessoas. Agora sim, vamos comentar com vocês quais foram as minhas últimas leituras, tirando, claro, os livros que eu li e já trouxe vídeo aqui para o canal. Quem acompanha o canal sabe quais são os livros que eu já tenho lido ultimamente e trouxe aqui, mas eu vou lembrar para vocês, só para passar aqui por cima, só dizer os títulos. Se vocês quiserem conferir os vídeos sobre cada um desses livros, vão conferir, eu vou deixar aqui na descrição, se eu lembrar, os links de cada vídeo. Mas enfim, os livros que já tem vídeo aqui no canal temos Foundryside, Corpo Desfeito, O Morro dos Ventos Uivantes, Senhor dos Anéis, A Guerra da Papoula, Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, A Casa no Macerulho e No Coração da Bruxa. Todos esses livros já tem vídeo aqui no canal. Ótimas leituras, como sempre, eu costumo trazer, na maioria das vezes, algumas das minhas melhores leituras do ano. Então são todos livros excelentes, grandes recomendações para vocês poderem ler ainda no resto desse ano ou nos próximos meses, para o ano de 2023, vocês que sabem. Mas como eu falei, link na descrição, confiram lá, vão assistir esses vídeos. Agora sim vamos comentar sobre os demais livros que eu tenho lido e que eu não trouxe vídeo aqui no canal. O primeiro deles é Romance Real, da Clara Alves, li em e-book, que fica... Para ficar claro, os livros que eu não mostrar aqui para vocês é porque eu li em e-book. E no caso desse primeiro aqui, Romance Real, da Clara Alves, um livro nacional. Um livro muito divertido, gostei muito da temática dele. Até fugi um pouco agora, faz bastante tempo que eu li ele. Bastante tempo sim, entre aspas, claro. Eu li ele em julho, no iniciozinho do mês. Foi uma experiência muito legal. Um livro engraçado, um livro que toca em assuntos importantes como aceitação, sobre pertencimento. Nós temos aqui uma protagonista que ela, depois da morte da mãe, se muda para a casa do pai na Inglaterra. E lá ela começa a passar por algumas situações difíceis, principalmente porque o pai dela não foi presente ao longo da maior parte da vida. Na infância dela, por exemplo, o pai dela tinha se mudado para a Inglaterra prometendo que levaria a mãe e filha para lá, para morar com ele, e não fez isso. Acabou arranjando uma outra mulher e morou por lá mesmo, criando a filha da mulher. E aí, depois da morte da mãe dela, como eu já falei, ela se muda para a casa do pai dela, na Inglaterra, um lugar que ela tinha um sonho de conhecer junto com a mãe, mas sob essas circunstâncias acabou sendo um lugar que não estava levando a ela boas sensações, boas vibes, e o sonho praticamente se desfez. Tem a questão da adaptação, um novo idioma, uma nova família, conhecer novas pessoas. E é lá que ela conhece uma garota misteriosa saltando os muros do Palácio de Buckingham, e ela fica tentando entender por que essa menina estava lá saltando os muros. E aí a história se desenrola. E como eu falei, é um livro muito legal, tem um bom humor excelente, é uma leitura que passa fluindo, o romance dessas duas personagens, que sim, vai ter romance entre elas. E eu acho que talvez a minha única questão com o livro é que a protagonista ela acaba sendo um pouquinho chatinha às vezes, um pouquinho chatinha demais, um pouco severa em algumas situações, mas que ainda assim ela é muito bem construída, é claro, e tem toda a questão dela, porque ela é gorda e ela passa por algumas situações de gordofobia, e enfim, são assuntos delicados, então é um livro tratado com muita delicadeza, muito cuidado. A Clara Alves faz um trabalho excelente. Quem já conhece o trabalho dela sabe de outros livros que ela sempre tem muito cuidado e traz boas histórias para a gente ler. É o primeiro livro que eu li da Clara Alves.
eu quero sim futuramente ler outros livros dela e Romance Real com certeza foi uma experiência legal para conhecer a autora. O próximo é Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, um livro de um autor japonês, e é um livro que eu estava esperando uma coisa e recebi outra. Eu esperava uma ficção científica não tão hard, claro, e sim, Clara e o Sol não é uma ficção científica muito hardcore, mas eu esperava que ele fosse ser um pouquinho mais hardcore do que ele realmente é, mas ele é um livro bem mais leve. Aqui em Clara e o Sol nós vamos conhecer a personagem Clara, que ela é uma inteligência artificial num corpo de um robô. A Clara ela é uma inteligência artificial, é vendida em lojas nesse mundo que o Kazuo Ishiguro cria aqui para a gente acompanhar durante a leitura. E mais especificamente ela é uma inteligência artificial para fazer companhia às crianças. Até que chega um momento em que aparece uma menininha lá na vitrine da loja em que ela é vendida e promete à Clara que vai comprá-la. E a Clara basicamente também faz essa promessa de que não iria aceitar, se eu posso dizer dessa forma, ser vendida a um outro usuário. Ela é até criticada por isso pela dona da loja, que existe uma certa cumplicidade, porque a Clara ela é uma IA bem inteligente e ela mais observadora do que as que estão presentes na loja, mas ainda assim ela é um pouco criticada, ainda mais por conta da questão de que, até mesmo na sinopse do livro, é dito que ela não deveria acreditar sempre na bondade dos humanos. E a Clara ela faz essa promessa, ela acredita que vai ser vendida e aguarda. Claro, isso vai acontecer, ela vai ser comprada e a gente vai acompanhar como é a vida da Clara ao lado dessa menina. E esse é um livro um pouquinho melancólico, eu acho que é a maior palavra que eu posso usar para descrever o clima de Clara e o Sol. É um livro bastante melancólico. A gente tem algumas questões em relação a essa menininha aqui. Para quem leu sabe do que essa menininha está passando. E a Clara, ela, ao mesmo tempo em que ela é uma personagem muito inteligente, ela também é bastante ingênua em certas questões. Então ela protagoniza alguns momentos que eu acho muito bonitos, bem poéticos. Principalmente em relação a essa menininha e essa relação, claro, dela com o título, Clara e o Sol. O Sol é algo muito importante aqui nesse livro, nada muito mirabolante, mas para Clara em si, ela é uma figura central na vida dela. Vocês lendo vão entender o que é que eu quero dizer. Mas é um livro, de fato, muito melancólico, o clima dele é sempre muito sombrio, mesmo que não necessariamente o clima da narrativa seja sol ou chuva, não. É o clima de como a história é contada pra gente. É um clima realmente bem melancólico, mas que vale muito a pena a leitura, sim. Tem algumas questões, porque eu acho que o Kazuo Ishiguro, ele traz alguns elementos desse mundo que ele criou, que parecem muito interessantes e poderiam ser mais abordados. Ele traz algumas questões aqui no livro que poderiam ser mais interessantes e melhor abordados, mas ele não se aprofunda tanto. Eu me senti um pouco frustrado em relação a isso, porque tinha potencial para trazer novos elementos, novas perspectivas de como funciona esse mundo. Sim, porque tem conceitos aqui apresentados que parecem ser bem legais e eu fiquei muito curioso. E agora eu vou entrar justamente nas minhas leituras de agosto, porque os meus livros de julho eu praticamente fiz vídeo para todos os livros, menos esses dois que eu comentei agora. E o primeiro deles é Daisy Jones and the Six. E quem bem sabe, quem acompanha aqui o canal, viu meu vídeo de Evelyn Hugo, viu meu vídeo da tag dos 50%, sabem que eu coloquei Evelyn Hugo como uma das minhas melhores leituras esse ano, mais especificamente a minha melhor leitura junto com Rádio Silêncio. E eu fui para Daisy Jones and the Six, claro, com bastante expectativa para essa nova experiência com o livro da Taylor Jenkins Reid. Gente, melhor leitura do ano até o momento, não tenho o que falar. Eu amei, de verdade, vocês sabem o quanto eu gostei de Evelyn Hugo. Só que Daisy Jones, para mim, alcançou um patamar que eu não estava esperando de forma alguma que ele alcançasse. É o máximo que eu vou falar sobre esse livro aqui, porque o próximo vídeo que eu vou gravar e trazer para vocês aqui no canal é justamente sobre essa obra-prima da Taylor Jenkins Reid. Então fiquem ligados, na sexta-feira vai sair vídeo aqui de Daisy Jones and the Six. Eu não posso deixar de falar de, até o momento, minha melhor leitura desse ano de 2022. Quero falar com vocês antes sobre outros dois livrinhos aqui, começando por A Dança da Morte, do Stephen King, livro da minha meta de leituras para 2022. Eu vou tentar dividir a leitura do livro em 3 partes diferentes, para 3 meses diferentes, e esse mês eu comecei a leitura da primeira parte de A Dança da Morte, e eu quis trazer aqui para vocês mais ou menos o que eu estou achando da experiência.
Eu gosto muito de como o Stephen King está apresentando as questões do início dessa pandemia, dessa gripe que começa a assolar a população e matar em uma velocidade absurda. Só que ao mesmo tempo eu não estou curtindo tanto a apresentação de personagens. Eu li até o momento, acho que quase 200 páginas do livro. A gente intercala em alguns momentos os capítulos em que a doença está se espalhando com alguns personagens que eu imagino, se for chutar, são alguns personagens que vão sobreviver mais pra frente. Mas isso é só um palpite e é um pouquinho chato demais, porque às vezes nada acontece. Eu sei que talvez seja importante pra gente, quando for mais na frente, entender como é o pensamento desses personagens, mas ainda assim é meio chato. E eu gostando muito do clima da história, mas eu acho que o livro ainda tem bastante coisa para me apresentar. Espero continuar gostando de A Dança da Morte. Até o fim do ano eu termino a leitura e ao longo do ano também eu vou trazendo novos updates sobre o que eu estou achando da experiência. E o outro livro que eu tô lendo é A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor. Tava faltando, eu tinha colocado na minha TBR uma listinha e eu acabei a TBR tirando A Dança da Morte. Eu fiquei sem saber o que ler até a chegada de O Caminho dos Reis. Decidi concluir logo a duologia de Um Estranho Sonhador. Tô lendo A Musa dos Pesadelos. Laini Taylor continua sendo essa escrita muito poética, muito bonita, de um mundo que é fascinante e misterioso. E depois do fim muito doloroso de Um Estranho Sonhador, eu comecei A Musa dos Pesadelos sem saber bem o que é que o livro vai me apresentar. Eu tô mais ou menos na metade do livro, fico meio assim balançado para que caminho a Laini Taylor quer levar a gente até a finalização do livro, mas o clima é basicamente quase o mesmo. Ele tem menos o clima de descoberta de que Um Estranho Sonhador, porque eu acho que ela tem que colocar, na verdade, as coisas no trilho para que a série, a duologia se conclua. Então, ainda não sei, não consigo dar muitos palpites sobre o final, mas ainda assim eu estou gostando bastante da experiência com A Musa dos Pesadelos. Agora sim, vamos falar das minhas duas últimas leituras concluídas. O primeiro deles é Os Números do Amor. Eu até cheguei a comentar lá, quando eu fui postar uns meus comentários sobre Os Números do Amor, lá no Scooby. E eu falei que eu tinha lido em algum momento a sinopse desse livro e eu acabei esquecendo. Eu acho que eu abstraí totalmente a sinopse de Os Números do Amor e eu peguei o livro para ler lá no meu Kindle e vamos ler aqui uma comédia romântica, levinha, com talvez algum toquinho ou outro ali de hot. Fui completamente surpreendido, pelo menos no início de Os Números do Amor. É uma quantidade tão grande de hot, eu vejo que algumas pessoas também falam isso, até meio intimidador, ainda mais para quem não tem costume de ler o gênero. Então eu fui muito surpreendido em relação a isso, acho que tem até demais, foi algo que acabou ficando um pouquinho repetitivo e um pouquinho chato, porque o livro em si, o clima, a narrativa, a escrita, ela corre de uma forma absolutamente fluida. O romance é muito legal, você fica torcendo muito pelos personagens protagonistas. Eu sei que eu estou falando aqui agora, eu nem dei sinopse do livro para vocês, mas nós temos aqui a personagem Stella, e ela é autista, ela tem síndrome de Asperger, e ela tem muita dificuldade com relacionamentos interpessoais, relacionamentos com outros homens, e principalmente no que se refere a relacionamentos no ato de ir para a cama com outro homem. E, por exemplo, quando ela acontece de ir para a cama com outro homem, ela acaba ficando tão travada que ela basicamente deixa o homem fazer o que ele quiser, terminar e ir embora, e é isso. E ela se sente muito frustrada porque ela quer aprender, não só, claro, para poder agradar outro homem, mas é porque ela quer entender e quer conseguir aproveitar isso, esse ato. E aí ela decide procurar uma acompanhante profissional e fazer uma proposta de ele ensinar a ela como é que ela pode aprender a ser melhor na cama, se eu posso falar dessa forma para vocês. E é um livro muito interessante e, de fato, os personagens principais, a escrita é muito bem feita, muito fluida. Gosto muito, eu fiquei torcendo de verdade muito pelo casal protagonista aqui. Mas o livro ele tem algumas coisinhas meio chatas que me incomodam particularmente. Eu sei que tem algumas pessoas que não sentem tanto isso, mas eu acho chato demais quando eu leio um livro. Por exemplo, o fato de
os personagens não se comunicarem. Eu entendo, por exemplo, que a Stella ela tem dificuldade de comunicação com outras pessoas. Eu entendo perfeitamente isso e isso é algo abordado várias vezes no livro. Mas tem alguns momentos em que apenas falar, os personagens falarem uns com os outros, conversarem, poderia resolver metade dos problemas que são apontados aqui nesse livro. Tem um momento no finalzinho do livro que é de fato isso, os personagens estão resolvendo as coisas, ou no caminho de resolver as coisas, estão em uma situação que bastava eles falar um para o outro o que estavam sentindo, mas não, a autora simplesmente decidiu que precisaria fazer um negócio mirabolante demais para que os personagens finalmente falassem o que eles estavam sentindo. Mas a situação anterior já poderia perfeitamente fazer isso acontecer. Não rolou. O livro ainda assim funciona muito bem. Tem outra questão também, na verdade, que no caso o Michael, que é o outro protagonista, ele acha que as pessoas vão odiar ele por descobrirem o que o pai dele fez, que o pai dele ele fez um negócio muito ruim na vida e a gente vai descobrir o que é no livro. E ele acha que as pessoas vão odiar ele se as pessoas descobrirem o que o pai dele fez. Aí eu fico... É chato, é meio... É tanta autopiedade em cima de um personagem tão legal que eu não sei, eu achei que não precisava. O Michael ele tem outros dramas muito mais interessantes que poderiam ter sido melhor usados, mais abordados, mas a autora ficou repetindo às vezes essa questão dele com o pai dele que não muda nada. A gente sabe que não vai mudar, desde o início do livro isso não vai mudar nada e não muda nada. E é só chato mesmo de ler algo assim. Mas enfim, Os Números do Amor, mesmo assim, é um livro bem legal, um livro da Ellen Huang, eu acho, esse é o nome da autora. Enfim, é isso. E a minha última leitura, antes de eu ter começado A Música dos Pesadelos, foi Lore Olympus, da Rachel Smythe, publicado aqui pela editora Suma, o primeiro quadrinho especificamente da editora Suma. Veio com muita expectativa aqui para o Brasil, webtoon de muito sucesso, muitos acessos, e a Suma trouxe um dos grandes hypes desse ano, e eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas calminha aí. Eu sei que Lore Olympus ela tem uma história muito legal, a temática é muito boa. Eu acho que a forma com que a Rachel Smythe traz a adaptação dos mitos gregos, dos personagens gregos, e ela moderniza esses personagens como se eles vivessem no mundo de hoje, com as coisas que existem no mundo de hoje. Isso é muito legal, de fato. Ela traz algumas abordagens de assuntos muito importantes. O final desse primeiro volume aqui é um negócio muito doloroso e com um texto marcante. Quem conhece os mitos vai se surpreender muito para essa adaptação que a Rachel Smythe traz aqui. Quem não conhece talvez fique um pouco perdido, principalmente em relação a como a autora decidiu transmitir o clima desse final aqui, porque eu não sei, acho que a maioria deve saber, mas Lore Olympus aqui ele traz um aviso de gatilhos no início do livro e ele fala mais especificamente também sobre momentos em que ocorrem abuso. E aqui no final ocorre isso, e eu acho que a autora ela faz isso muito bem, com muito cuidado, e a arte disso aqui eu achei, pro meu gosto pessoal, lindíssima. Eu acho que talvez tenha, eu não sei se é do original ou se é problema de impressão, mas tem algumas cenas que são muito escuras e não dá para entender bem cadê os personagens ali. Mas tirando esse detalhezinho aqui, que eu acho que é só mesmo da edição, da qualidade da impressão, é uma leitura bem legal. Mas por que eu fiquei um pouquinho decepcionado com Lore Olympus? Eu dei 3 estrelas só para esse livro. É porque, gente, eu acho que eu não estou habituado com ler webtoons. E webtoons, assim, eu acho que em relação a essa mídia específica aqui dos quadrinhos, eles são muito rápidos, são muito ágeis nas narrativas que eles estão apresentando. As coisas vão acontecendo assim uma atrás da outra e você fica pensando, tá, isso está acontecendo e depois começa a acontecer outra coisa e eu não tô habituado com isso. Então, quando eu peguei Lore Olympus, eu fui com uma expectativa a HQ ela fosse ser um pouquinho mais profunda, mas é a impressão que ficou para mim por causa da forma com que as webtoons são contadas, são escritas e são desenhadas, é que passou muito rápido e aí eu acabei não tendo a sensação de aproveitar de verdade essa história que é apresentada. Porque, assim,
Os personagens, por exemplo, Hades, Perséfone, Ártemis, Apolo, são muito bem apresentados. O Hades me surpreendeu demais, é um cavalheiro, eu acho que é até surpreendente, porque quem conhece o mito grego de Hades e Perséfone sabe que o Hades não é exatamente o cara mais legal do mundo, mas aqui em Lore Olympus ele não é nenhum macho escroto, pelo menos não pareceu ser. A Perséfone, ela é uma personagem fofinha, mas também muito ingênua, e tem essa questão com a mãe dela, que é Deméter, que ela super protegeu demais a filha. Então a filha, apesar de tudo, ela tem pouquíssimo conhecimento de como conviver com os deuses, como conviver com essa sociedade de seres super poderosos e venerados. E é muito legal ver como funciona essa personalidade dela e como essa personalidade dela vai sendo construída. Só que ainda assim eu fiquei com a sensação de que passou rápido demais. E acabou me frustrando um pouco, na verdade. É como eu posso falar para vocês. Eu fiquei um pouquinho frustrado com a Lore Olympus, mas eu quero sim muito ler a continuação. Eu assumo ela vai trazer o segundo volume agora em outubro, ainda bem. Então, é isso, essas foram as minhas leituras de julho e agosto que eu não comentei com vocês. Como eu falei, vou deixar também aqui na descrição os links dos outros livros que eu mencionei lá no início do vídeo. Lembrem que sexta-feira vai ter vídeo sobre Daisy Jones, livraço espetacular, melhor leitura do ano de 2022. Então fiquem ligados, assistam aqui o Vagando e Divagando. E é com isso que eu vou encerrando esse vídeo aqui, meu vídeo de leituras, minha atualização de leituras. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. E para mais pessoas poderem chegar aqui, também ativa aí o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.